Olá, pessoal! Hoje nós daremos continuidade ao estudo do conjunto dos números. Iremos ver o conjunto dos números irracionais e os números reais. Vamos relembrar um pouquinho sobre a nossa aula passada. Nós vimos que todo número racional ele é representado por uma fração, ou seja, ele é resultado da divisão de dois números inteiros, em que o divisor é diferente de zero. Essa divisão ela pode ter como resultado um número inteiro, um número decimal exato, finito, um número decimal infinito e periódico, que é uma dízima periódica. Exemplos: um número inteiro, 12 dividido para 3, 4. 4 é um número inteiro. Um número decimal exato, um meio, 1 dividido para 2 igual a 5 décimos. É um número decimal exato. Um número decimal infinito e periódico, uma dízima periódica. 2/3, 2 dividido para 3, 0,666, ou seja, é uma dízima periódica e o período é 6, porque é um número que se repete. Então, todos esses exemplos pertencem ao conjunto dos números racionais, que nós vimos na aula passada. E nós vamos hoje aprender a diferenciar um número racional de um número irracional. Existem números que não são racionais? Sim, são os números irracionais. Existem números cuja representação decimal ela é infinita e não periódica. Esses números são os irracionais. Os números raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7 e seus simétricos são alguns exemplos de números irracionais. Ou seja, são as raízes que não são quadrados perfeitos. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, são quadrados perfeitos. Aqui, a raiz quadrada de 2. Não existe um número que a gente multiplique ele por ele mesmo para chegar no 2. Então, se a gente fizer essa continha utilizando a calculadora, nós vamos obter um número infinito. Então, a gente pode ter uma raiz aproximada só. Aí, nós temos aí alguns exemplos. A raiz de 2, como vocês podem ver, 1,41, 42, 13, 6, ou seja, infinito. E vocês podem perceber que não tem uma repetição periódica, como nós havíamos visto anteriormente. Não tem um número, não tem um período que se repete. Então, por isso que nós dizemos que esses números, eles são irracionais, porque eles não têm repetição periódicas. São números infinitos sem repetição periódica. O π, raiz de π, 3,1415,926, a raiz quadrada de 3, 1,73, 20, 508, raiz quadrada de 5, 2,23, 60, 679, 78, ou seja, infinito. Menos a raiz quadrada de 11, então, menos 3,31, 66, 24, 79, e mais alguns exemplos aí, todos de números irracionais. O π é o mais famoso número irracional. O número cujo valor correspondente ao quociente do comprimento de qualquer circunferência pela medida de seu diâmetro, ou seja, o dobro da medida do raio, é chamado de π. Então, o π ele é o mais famoso número irracional e nós iremos ver um pouquinho sobre a história do π. Ver um pequeno vídeo falando. Olá! Muita gente me pergunta sobre o número π. Ele é um dos meus números favoritos. O meu é o 7, porque eu tenho 7 anéis. Ele é muito popular, sabia, Saturnina? Por quê? Por quê? Porque ele tem até um dia comemorativo, o dia do π. Como os americanos escrevem datas com um mês antes do dia, o dia 14 de março é como se fosse o número π com 2 casas decimais, 3,14. E eles fazem uma festa nesse dia.
Para quem gosta de precisão, tem até hora certa para comemorar, 1h59 da tarde. E para os mais fanáticos, 1h59 e 26 segundos. Legal! O número pi com 7 casas decimais. E o pessoal canta alguma coisa? E não é que eles cantam parabéns pra você, Saturnina. O número pi não nasceu no dia 14 de março? Nasceu? Não, Saturnina. Quem nasceu nesse dia, por uma grande coincidência, foi o mestre Albert Einstein, meu xará. E tem mais uma curiosidade. Sabe qual é o prato principal desse dia? Sopa de letrinhas? Não, Saturnina, são tortas. Tortas? Porque pi em inglês se pronuncia pie e é igual a torta. Pie! Essa que você está vendo, até a 27ª casa decimal, eu comi na Universidade de Delft, lá nos Estados Unidos. Que legal! Mas, professor Albert, de onde saiu esse número pi? Perdão, Saturnina, devia ter explicado primeiro. O número pi é o perímetro de uma circunferência com 1 de diâmetro. E esse número de casas decimais pode ser de que tamanho? Na verdade, é infinito. O homem persegue a precisão do número pi desde a antiguidade. Os primeiros foram os egípcios, 1650 a.C., com uma casa decimal. Mais de 1000 anos depois, Arquimedes chegou a 3 casas decimais. E assim, fomos caminhando, acrescentando dezenas de casas até o final do século XIX. A partir do século XX, com o computador, a corrida ficou astronômica. O recorde atual é da Universidade de Santa Clara, nos Estados Unidos. 8 quatrilhões de decimais do número pi. Professor, o senhor tem razão. O número é astronômico. E serve para que tudo isso? Uma das aplicações modernas que usam essa precisão é o GPS. Sabe o que é GPS, Saturnina? Sei. É o aparelhinho que diz a nossa localização. Isso mesmo. Da próxima vez, eu explico como ele sabe onde você está. Eu? Nem precisa se preocupar, vou estar por aqui mesmo. Não perco de jeito nenhum essa explicação. Números reais é o nome dado ao conjunto numérico mais conhecido e utilizado por todos, pois qualquer número inteiro ou decimal pertence também a esse conjunto. Sua definição mais utilizada é a seguinte: a união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Então, quando une-se o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, tem-se o conjunto dos números reais. Então, todos os números que nós vimos até agora, os números naturais, os números inteiros, que também são números racionais. Se juntarmos em um só conjunto os números racionais e os números irracionais, obteremos o conjunto dos números reais. Nós podemos perceber que tem uma diferenciação, uma separação entre o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais. Porque os números racionais não são irracionais e os números irracionais não são racionais, ou seja, eles são diferentes. Esses números são diferentes. Portanto, todos os números que nós estudamos até agora pertencem ao conjunto dos números reais, representados pela letra R. Vamos praticar um pouquinho, praticando o que nós aprendemos. Questão 1. Marque cada afirmação como verdadeira ou falsa. Todo número natural é inteiro. Será que todo número natural é um número inteiro, pessoal? Na 2. Todo número inteiro é natural. Terceiro, todo número inteiro é racional. Quarto, todo número irracional é racional. Quinto, todo número inteiro é real. E sexto, todo número é real. Vamos lá, ver as respostas. Na 1, verdadeira. O conjunto dos números naturais, ele é formado por números inteiros positivos. Portanto, todos eles são inteiros.
A segunda é falsa. O conjunto dos números inteiros inclui o zero e os números negativos. E estes não são números naturais. A terceira é verdadeira. Todo número racional pode ser escrito como uma fração. Para escrever um número inteiro na forma de fração, basta colocar o próprio número como numerador e 1 como denominador. Quarta é falsa. O conjunto dos números irracionais é composto por todos os números que não são racionais. Quinta é verdadeira. Todos os naturais, inteiros, racionais e irracionais são reais. Esse conjunto é composto pela união dos conjuntos dos racionais e dos irracionais. E a sexta é falsa. Existem outros conjuntos numéricos em que o conjunto dos números reais é apenas um subconjunto, que nós não iremos estudar isso agora. Segunda questão. Qual dos números abaixo é claramente um número irracional? Vamos ver no item A. Nós temos aí 1,23, 23, 23, 23. Ou seja, pessoal, nós temos aí uma dízima periódica. Nós temos um período que se repete, que é o 23. Se a gente tem uma dízima periódica, tem um período que se repete, esse número ele representa um número racional, certo? Na B, 4,56, 156, 156. Novamente, nós temos um período também que se repete aí, esse 156. E é uma dízima periódica. Se é uma dízima periódica, é um número racional. Na C, nós temos aí 7,91, 91, 91. Novamente, nós temos um período. Se repete, se tem um período, é número racional. Na D, 0,1111 se repete, é o período. Também número racional. No item E, nós temos 6,11, 22, 33, 44, 55, 66. Ou seja, não temos um período aí. Se não temos uma repetição periódica, então esse número ele pertence ao conjunto dos números irracionais. Então, o item correto é o item E. Vamos ver a terceira questão. Utilizando uma calculadora, determine com a aproximação de duas casas decimais o valor de raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 5 é um número irracional. O raiz quadrada de 5 ele é irracional, porque ele não tem uma raiz quadrada exata. Mais a raiz quadrada de 7. Utilizando uma aproximação, quer dizer que esses números são infinitos. Nós vamos aproximar aí, no caso, duas casas decimais. Então, dois números após a vírgula. A raiz de 5 é 2,23, mais a raiz de 7, 2,64, que somando 4,87. É só alinhar vírgula abaixo de vírgula, né? Raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 7, multiplicando 5,8872. Na C, raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 7, 2,23 menos 2,64. Pessoal, sempre que tivermos esses números decimais, vocês podem pensar em dinheiro, associar a dinheiro. Você tem 2,23 e você quer comprar algo que custa R$ 2,64. Você vai ter que ficar devendo, você não tem dinheiro suficiente. Então, faz a conta de subtração, mas o sinal vai ficar negativo. Então, vai ficar devendo 41 centavos, né? Item D, π menos 2 raiz de 5. Se o 2 está ao lado do raiz de 5, então esse 2 está multiplicando a raiz de 5. Então, vai ser π menos 2 vezes a raiz de 5. O π, 3,14, menos 2 vezes 2,23. Primeiro, nós iremos fazer a multiplicação e depois é que a gente faz a subtração. Então, vamos multiplicar 2,23 menos 2, que dá 4,46. Aí, 3,14 menos 4,46. Novamente, nós vamos ficar devendo aí nessa continha, né? Então, vai ficar menos 1,32, ou seja, como se fosse R$1,32. Agora, vamos fazer a atividade, ok? Até a próxima aula de matemática. Espero que vocês tenham gostado.